Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei a Havana, Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim: o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar la subjetividad, comprender que las relaciones pueden ser realmente distintas. Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba. Nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad. ¡Patria o muerte! El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa. Olá, pessoal, bom dia para vocês. São 7 horas, 1 minutinho, agora 7 horas, 2 minutinhos. Nós estamos começando agora a edição de hoje do Desperta ICL. Eu sou o Fábio Panunzi, vou ficar com vocês aqui até às 8 horas da manhã para apresentar a síntese do noticiário de um dia que promete ser um dia de muita tensão no Brasil. Isso porque ontem dois jornalistas investigativos publicaram nas suas respectivas redes e na Folha de São Paulo um conjunto de dados que pode levar as pessoas a entender que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e também do TSE, manipulou de alguma forma os seus assessores para que um tribunal se valesse de outro para que ele pudesse tomar decisões em benefício de pedidos que ele mesmo fazia, de demandas que ele mesmo fazia. É absolutamente intrincado. E o assunto vai render muito porque é absolutamente polêmico, já há uma articulação da oposição tentando enquadrar Alexandre de Moraes, pedir o impeachment dele, um homem a quem o Brasil deve a solidez da sua democracia, porque se não fosse a coragem desse ministro, o que seria de nós, né, nos dias de hoje, com o ímpeto golpista dos bolsonaristas, com aquilo tudo que aconteceu no 8 de janeiro, enfim. Mas o assunto vai render muita polêmica, porque já há uma mobilização de parte a parte, e por isso hoje nós vamos prestar uma atenção especial a isso aqui no Desperta ICL. Antes de começar, preciso dizer para vocês que você não precisa estar apenas no seu computador ou na sua tablet, porque existem vários canais aqui, através dos quais você pode sintonizar aqui a programação do ICL TV. E daqui a pouquinho eu vou dizer para você quais são esses canais. Em Salvador, em São Paulo e em 2 cidades do Rio Grande do Sul, por exemplo, rádios, TVs abertas, como a TVT em São Paulo, por exemplo, podem levar a você o programa que você está assistindo aqui pela internet. Olha, antes de começar, preciso dizer para você que não assistiu ontem o documentário Vai para Cuba, Eduardo, que foi uma noite muito importante aqui para o ICL, e quero aproveitar para parabenizar o Eduardo, a Ju Baroni, que dirigiu o documentário, Frei Beto, que foi a pessoa que praticamente produziu esse documentário, e toda a equipe que foi com o Eduardo Moreira a Cuba para mostrar para a gente um retrato daquele país muito diferente do que se vê na propaganda oficial. E se você não viu, se você perdeu esse documentário, você precisa assisti-lo. Só que isso agora só é possível para inscritos no ICL. Então você precisa fazer a sua inscrição, assinar o ICL, e está aqui o link para você fazer isso, icl.com.br. Você entra aí, faz sua inscrição, tem 2 modalidades de afiliação. Uma em que você patrocina uma bolsa para alguém, dos vários, centenas de cursos aqui do ICL. Outra que você faz só para você, que é mais barata. E há alguns brindes que acompanham esse pacote do lançamento desse documentário, que marca o início da produção desse tipo de material
de um inestimável valor pelo ICL. Então aproveita por aí, vai lá no ICL agora, faz sua inscrição e já aproveita e assiste o documentário Vai para Cuba, Eduardo. Bom, isso posto, vamos começar, gente. O noticiário do dia de hoje está muito quente, movimentação política promete ferver, fazer ferver esse dia de hoje, lá em Brasília. E eu vou logo começar aqui, pedindo para o Jim botar na tela a primeira notícia para a gente já entrar no assunto do Alexandre de Moraes. Está aí, olha, matéria da Folha de São Paulo, assinada pelos repórteres Fábio Serapião e Glenn Greenwald, que está despertando toda essa polêmica aí no Brasil. O que diz a reportagem? Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo, revelam mensagens. É um conjunto de mensagens de 6 terabytes de mensagens de um grupo de WhatsApp em que supostamente Alexandre de Moraes ordenava ao Tribunal Superior Eleitoral que municiasse o Supremo com material probatório contra bolsonaristas que articularam todo o movimento golpista no Brasil. Vou ler para vocês aqui a notícia. O gabinete de Alexandre de Moraes no Supremo ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro, aqui a personalidade dele do STF, contra bolsonaristas no inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal durante e após as eleições de 2022. Diálogos aos quais a reportagem teve acesso mostram como o setor de combate à desinformação do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, presidido à época por Moraes, foi usado como um braço investigativo do gabinete do ministro do Supremo. As mensagens revelam um fluxo fora do rito, expressão aqui cunhada pelo jornal Folha de São Paulo, envolvendo os 2 tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sido utilizado para investigar e abastecer um inquérito de um outro tribunal, no caso o Supremo Tribunal Federal, em assuntos relacionados ou não com a eleição daquele ano. A Folha teve acesso a mais de 6 gigabytes, eu falei tera aqui, falei errado, são 6 gigabytes de mensagens e de arquivos trocados via WhatsApp por assessores de Moraes, por auxiliares de Moraes, entre eles o seu principal assessor no Supremo, que ocupa até hoje o posto de juiz instrutor, uma espécie de auxiliar de Moraes do gabinete, e outros integrantes da sua equipe no TSE e também no Supremo. Em alguns momentos das conversas, os assessores relataram uma irritação de Moraes com a demora no atendimento às suas ordens. Aspas. Vocês querem que eu faça o laudo? Consta em uma das reproduções de falas do ministro. Aspas de novo. Ele cismou. Quando ele cisma, é uma tragédia, comentou um dos assessores. Ele está bravo agora, disse outro, né? Ambos falando sobre um quadro aqui que o jornal não descreve com muita exatidão, em que o juiz se irrita com a demora no atendimento lá dos seus pedidos que foram feitos a um e a outro tribunal. Prossegue aqui a reportagem do Fábio Serapião e do Glenn Greenwald. O maior volume de mensagens com pedidos informais, todos no WhatsApp, envolveu o juiz instrutor Ayrton Vieira, o assessor mais próximo de Moraes no Supremo, e Eduardo Talhaferro, perito criminal que à época chefiava um departamento chamado AEED, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação no TSE. Talhaferro deixou o cargo no TSE em maio de 2023 porque foi preso por suspeita de violência doméstica contra a esposa em Caieiras, São Paulo. Procurado, o gabinete de Moraes inicialmente não se manifestou. Após a publicação da reportagem em nota, diz que todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no Supremo, com integral participação da Procuradoria-Geral da República. Talhaferro afirmou que não se manifestará, mas que cumpria todas as ordens que me eram dadas e não me recordo de ter cometido qualquer ilegalidade, disse aqui esse ex-assessor sobre a denúncia da Folha de São Paulo. As mensagens mostram que Ayrton Vieira, do Supremo, pediu informalmente via WhatsApp ao funcionário do TSE relatórios específicos contra aliados de Jair Bolsonaro, e esses documentos eram enviados da Justiça Eleitoral para o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Em nenhum dos casos aos quais a Folha teve acesso havia informação oficial de que esses relatórios tinham sido produzidos a pedido do ministro ou de seu gabinete do Supremo. Em alguns, parecia que o relatório era de ordem do juiz auxiliar do TSE. Em outros, uma denúncia anônima. As mensagens abrangem o período que vai de agosto de 2022, já durante a campanha eleitoral, até maio de 2023. E aqui, o jornal diz que obteve um material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém essas mensagens, não decorrendo, portanto, de hackeamento nem de interceptação ilegal.
Só que isso que foi colocado ontem, pode tirar, por favor? Obrigado, Jimmy. Tudo isso deu gás para que a oposição começasse a fustigar Alexandre de Moraes. Aliás, já vem fustigando há muito tempo, tentando encontrar uma maneira de encaminhar via Senado da República um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, que efetivamente representa uma pedra no sapato do bolsonarismo. Vou dar sequência aqui ao assunto, porque nós vamos ocupar uma boa parte do programa com esse assunto hoje, né? Jimmy, põe aí para mim, por favor, o compartilhamento da tela. Então tá aí, ó, o próximo assunto é esse aqui, ó. As mensagens secretas escancaram Moraes investigador e acusador e julgador. Isso aqui é uma análise da Folha de São Paulo, que foi feita pelo Ranier Bragon, repórter do jornal. Ele explica como é que funciona o mecanismo. É muito importante prestar atenção aqui, por quê? Porque tudo isso está dando margem a uma grande controvérsia, né, em que há muitas interpretações divergentes a respeito desse tipo de coisa aqui, e eu vou fornecer para vocês todos os elementos para que vocês possam julgar, tirar suas próprias conclusões. Como é que o Ranier Bragon explica isso que a Folha de São Paulo publicou ontem? A Folha revelou nesta terça-feira que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes se valeu de mensagens privadas no aplicativo WhatsApp para simular a produção de relatórios que mais tarde seriam usados por ele mesmo para embasar ações contra expoentes do bolsonarismo golpista. Nos autos, o órgão de controle de desinformação, esse do TSE, né, levantava de forma espontânea supostas ameaças ao regime democrático e ao processo eleitoral e entregava o resultado nas mãos do juiz para sua decisão imparcial, como se imagina que aconteça no Estado Democrático de Direito. Na prática, supostas ameaças eram forjadas pelo próprio ministro. Fora dos autos, ele ordenava secreta e informalmente a produção de relatórios. Horas depois, tomava, aí sim, nos autos, as medidas restritivas baseadas nos mesmos relatórios que havia encomendado. Trata-se de um ofício encaminhado pela Assessoria Especial de Desinformação do Núcleo de Inteligência do Tribunal Superior Eleitoral, escreveu Moraes, por exemplo, em uma das suas decisões. Essas mensagens reveladas por Serapião e Greenwald, porém, mostram que se tratava de outra coisa. É como se Moraes escrevesse, baseado em evidências escolhidas por mim mesmo, e por mim mesmo já recriminadas, de imediato, decido. E aí vinha a decisão. Então é dessa forma que o jornal explica esse movimento todo. Jim, pode tirar o compartilhamento para mim, por favor? E eu repito aqui, o assunto é extremamente intrincado e merece uma análise detida, porque a confusão vai ser grande. Não interessa o que um lado e o outro pensem, vai haver uma grande especulação política durante todo o dia de hoje, com a oposição já começando a preparar o seu material para municiar esse pedido de impeachment, que certamente virá. Resta saber se virá com que força, né? E eu vou reproduzir aqui para vocês agora um dos principais elementos, né, que levariam ao entendimento de que Alexandre de Moraes realmente se valeu de maneira dissimulada de um tribunal para poder enfim, tomar decisões no âmbito de outros processos em outro tribunal. Quer dizer, se valia do TSE para tomar decisões em processos do Supremo Tribunal Federal. Eu vou colocar aqui para vocês agora um áudio que a Folha de São Paulo publicou, e esse áudio traz algumas mensagens, né, são mensagens de áudio que mostram mais ou menos como é que a coisa funcionava. Eu vou pedir para o Jimmy colocar para a gente. Jimmy, por favor, coloca o áudio. Essa reprodução que vocês vão ouvir agora é do Ayrton, o assessor do Moraes no TSE, instruindo o talha-ferro no Tribunal Superior Eleitoral. Por favor, coloca o áudio para a gente, Jimmy. Eu vou abrir aqui, nós vamos colocar de novo aqui a partir do começo, porque as pessoas não estavam ouvindo. Vamos lá? Vamos colocar então de novo, por favor. Você coloca Supremo Tribunal Federal, coloque, por favor, Tribunal Superior Eleitoral.
o número do processo nunca ficar em aberto, colocar, no caso desse e dos próximos, a não ser que tenha alguma outra contraindicação, o 4781, tá? E de ordem, colocar como de ordem do Dr. Marco Antônio, tá? Por quê? Porque atualmente o ministro passa por uma fase difícil, qualquer detalhe, qualquer peninha pode virar amanhã depois mais um objeto de dor de cabeça para ele, tá? Então, ficaria para todos os fins que é de ordem dele, do Dr. Marco, que ele manda enviar, né? É para a gente, aí é tudo bem. Ninguém vai poder questionar nada, etc. Falar, mas de onde que surgiu isso? Caiu do céu? A pedido de quem? E etc, né? E colocar em cima, repito, o Tribunal Superior Eleitoral, processo como nesse aqui já que você mandou, por favor, 4781, e de ordem do Dr. Marco Antônio Martim Vargas, juiz, eu não sei qual é o cargo que ele tem no TSE, né? Mas, enfim, juiz auxiliar, o juiz, enfim, né? Do Tribunal Superior, da Presidência, enfim. Em um primeiro momento, eu até pensei em colocar meu nome de ordem do juiz, do Ayrton Vieira, etc, etc. Mas pensando melhor, fica estranho, porque eu não tenho como mandar para você, que é lotado no TSE, um ofício, ou pedir alguma coisa, você me atender, sem mais nem menos. Eu teria que mandar um ofício para o presidente do TSE, pedindo para que ele passasse, depois repassasse essa ordem para você, para que você aí me atendesse, porque não, embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né? Justamente porque temos o mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Daí nós termos evoluído no raciocínio e pensado que ficaria melhor um juiz do TSE, né, mandando para nós, que aí ninguém pode questionar nada. Pois é. Esse é o termo do áudio, está dando uma confusão dos diabos. E, enfim, os juristas do Brasil, as fontes no campo do direito que a gente consulta estão bastante divididos com relação a isso aí. Quero só lembrar o seguinte, esse material que o Glenn trouxe agora, aliás, o Glenn é um jornalista que há muito tempo vem publicando aí matérias que escancaram uma posição muito parecida com a do Partido Republicano, a da extrema-direita americana em relação às coisas que acontecem no Brasil. Ele acha que isso aqui é uma ditadura, que o Alexandre de Moraes é um censor, mas dessa vez ele conseguiu prover para a oposição ao Alexandre de Moraes elementos que vão levar a um quadro político muito complicado, que é o que se prevê por aí, né? Mas tem a defesa do tribunal. Enquanto muita gente vê isso com uma certa gravidade, outros acham que isso aí é fogo de palha, que isso não significa absolutamente nada. Por favor, coloca para a gente o compartilhamento na tela, por favor, o Dimir. Eu vou ler para vocês aqui o que foi que o ministro Alexandre de Moraes disse sobre isso. Ele está aí na manchete do Estado de São Paulo. Moraes diz que o TSE tem poder de polícia e que os relatórios solicitados foram oficiais e regulares. O gabinete do ministro divulgou uma nota depois da reportagem da Folha de São Paulo revelar que ele pediu a produção de documentos sobre bolsonaristas por canais informais ao setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. A reportagem do Estadão diz o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes do Supremo disse nesta terça-feira que todas as investigações conduzidas por ele seguiram as normas previstas em lei. Aspas, todos os procedimentos foram oficiais, regulares, estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no Supremo Tribunal Federal, com integral participação da Procuradoria-Geral da República, diz o ministro num comunicado distribuído ontem. Moraes divulgou a nota por meio do seu gabinete depois que a Folha publicou os áudios e as mensagens trocadas pelo ministro ou por seus auxiliares. Os diálogos mostram que, enquanto presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro usou o setor de combate à desinformação da Corte para produzir relatórios usados nos inquéritos das fake news e das milícias digitais. As duas investigações, a das milícias e a das fake news, tramitam no Supremo e não no Tribunal Superior Eleitoral.
Os inquéritos fecharam cerco contra o ex-presidente Bolsonaro e contra aliados. Aqui nós estamos falando de Felipe Martins, nós estamos falando, enfim, de Paulo Figueiredo, essa caterva que organizou, que tentou organizar o golpe de Estado do Brasil. Tá? E é preciso fazer aqui, antes de dar sequência ao assunto, uma observação. Qual é essa observação? Deixa eu ver aqui, já preparar aqui a próxima matéria. A observação é a seguinte: vocês se lembram que toda a imprensa é uma imprensa que se engajou nas campanhas da Operação Lava Jato, né? É a imprensa lavajatista. Então, a visão do jornal Folha de São Paulo sobre esse processo é a mesma do passado, o que não significa que esse episódio não vá ganhar uma repercussão à altura da gravidade que ele suscita, porque a crise já está armada e é por isso, e é disso que nós vamos tratar a partir de agora aqui. A oposição já está articulando lá em Brasília, e ontem houve manifestações furiosas lá na tribuna do Senado e da Câmara de pessoas pedindo a instauração imediata de um processo de impeachment e afirmando que agora Alexandre de Moraes cai, né? Estão assanhados aí. Ontem, Marcel Van Hatten, por exemplo, foi à tribuna para xingar de criminoso, de ditador, o ministro do Supremo, e é exatamente disso que nós vamos tratar agora. Olha só, uma análise dentro da estrutura lá do UOL e da Folha de São Paulo, do Thales Faria, que é um jornalista muito bem informado. E vou parar aqui o vídeo, porque senão a gente vai ficar escutando aqui um áudio que não é o áudio que eu quero mostrar. Jim, põe na tela para mim, por favor. Tá aí, olha. Moraes terá de enfrentar impeachment por abuso de poder e desvio de função. Essa aqui é a opinião, sabe de quem? Do ex-juiz Walter Mairovich. Vamos ver o que ele falou aqui? O doutor Walter vem chamando a atenção há muito tempo porque ele considera uma exacerbação no uso das ferramentas judiciais por parte do ministro Alexandre de Moraes. Então, a opinião dele já vem crescendo no sentido de apontar falhas na condução dessas investigações. Há algum tempo ele já fala sobre essa possibilidade de impeachment e hoje ele reafirma a sua posição nesse posicionamento que ele manifestou ao jornal Folha de São Paulo. Ele diz o seguinte: existem limites para tudo, uma medida para cada coisa. Vale tudo? Jamais. Coube ao poeta romano Horásio, morto no ano 8 a.C., lembrar desses limites e cunhar a imortal locução latina est modus in rebus. No campo do nosso Estado de Direito e referentemente aos ministros do Supremo Tribunal Federal, isso significa atuar no campo de competência e atribuição sem abusos e sem desvio de função. Não se pode também confundir prova emprestada e transformar estruturas do Judiciário e Delegacia de Polícia para perseguir pessoas e preparar relatórios. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, da lavra dos jornalistas Serapião e Greenwald, ambos de nomeada, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo e já presidente do Tribunal Superior Eleitoral ordenou aos seus assessores a realização de investigações para serem juntadas ao inquérito das fake news, e isso a fim de embasar decisões judiciais de Moraes contra bolsonaristas. Como no sistema processual penal de legítima admissão das chamadas provas emprestadas, criou-se, no caso, um arremedo ilegal de modo ao setor do Tribunal Superior Eleitoral, denominado combate à desinformação, enviar peças e relatos para Moraes agir contra pessoas certas sem a provocação do Ministério Público. A matéria, com casos concretos sendo citados, mostrou o emprego de 3 componentes que não combinam com a administração da justiça: perseguição, abuso de poder e desvio de função. Moraes não requisitou investigações ou diligências da Polícia Federal em função de polícia judiciária. Viu crimes e agiu por conta própria, como um xerife com poderes ilimitados. Moraes, segundo a reportagem, comandou as investigações e escolheu seus alvos. Em síntese, Moraes transformou seu gabinete e o mencionado setor do TSE numa espécie de delegacia de polícia, e ele reclamava da demora. Vocês querem que eu faça tudo? Seu corpo de assessores não resiste às ilegalidades. Ele cismou. Quando ele cisma, é uma tragédia, diz aqui o ex-juiz Walter Mairovich. Acontece que esta opinião, pode tirar, por favor, Jim? Esta opinião não é a única no meio jurídico, tá? Embora o Mairovich seja uma pessoa muito consultada pela imprensa, pelos colegas, enfim, embora ele seja um jurista de verdade, existem outras opiniões divergentes que vão no sentido contrário. A gente vai passar a mostrar agora essas outras opiniões. Eu vou começar aqui mostrando a opinião do Cacai,
no site Poder 360, o Cacai diverge diametralmente da opinião do Mairovitch. Por favor, Jim, põe compartilhamento na tela para nós. Está aqui o que diz o Cacai. O Cacai é um grande criminalista, também tem muita voz na comunidade jurídica brasileira, e vocês conhecem o Cacai. Ele fala que nada disso tem importância. Vamos ver o que ele disse aqui, segundo o Poder 360. É irresponsável comparar a atuação de Moraes à Lava Jato, diz Cacai. O advogado criminalista e articulista do Poder 360, Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, disse nesta terça-feira que comparar a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a de integrantes da Operação Lava Jato, é uma infelicidade e de uma irresponsabilidade enorme. O advogado se refere à reportagem da Folha de São Paulo, que mostrou que Moraes teria pedido de forma não oficial que a Justiça Eleitoral elaborasse relatórios para embasar suas decisões no inquérito das fake news contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022. As mensagens e arquivos foram trocados entre Moraes, auxiliares e integrantes da equipe pelo WhatsApp, como o juiz e assessor do ministro Ayrton Vieira, que é o principal assessor do ministro Alexandre de Moraes, e o perito criminal Eduardo Talhaferro, a quem a gente já se referiu aqui nesta edição, que estava no TSE até ser preso por violência doméstica contra a mulher. Os registros revelam que o gabinete do ministro pediu pelo menos 20 vezes a produção de relatórios de forma não oficial, de maneira informal. Segundo o Cacai, é o normal do dia a dia orientações de ministros a assessores. É o mínimo que se espera e é absolutamente normal que o ministro dê a linha do que tem que ser julgado. Ele é o ministro. Eu não tenho nenhum tipo de preocupação. Seguramente o ministro Alexandre de Moraes é um homem extremamente rigoroso. Fazer uma comparação de questões absolutamente desiguais é má fé, afirmou Cacai. Um dos jornalistas que assinam a reportagem é o norte-americano Glenn Greenwald, o mesmo que esteve na apuração da chamada Vaza Jato, que revelou os métodos considerados impróprios ou ilegais que resultaram no encerramento da Operação Lava Jato. Os casos aos quais o jornal teve acesso não continham informação oficial de que a produção do relatório foi feita a pedido do ministro ou de seu gabinete, mas sim por um juiz auxiliar do TSE ou por denúncias anônimas. Esses documentos, então, eram usados para embasar medidas criminais contra bolsonaristas. Essa é a síntese do pensamento do Cacai, e eu aqui, que não sou jurista, que não sou advogado, tendo a concordar com ele. Afinal de contas, parece um detalhe, né? que esse procedimento tenha sido feito de maneira informal para que um tribunal fornecesse material para que outro pudesse embasar ações importantes em defesa da democracia do país. E a gente não pode perder de vista essa perspectiva, né? De que se a nossa democracia resistiu, se as instituições resistiram, isso aconteceu muito em função da ação determinada do ministro Alexandre de Moraes, né? A gente deve a ele essa história toda. Agora, o site da revista Fórum, acho que foi o que tratou na manchete de maneira mais adequada isso que aconteceu. Vou mostrar para vocês aqui como é que a revista Fórum colocou o problema aqui para os seus leitores, e eu acho que vocês vão concordar, vocês tendem a concordar com isso. Olha, primeiro, o jurista Lênio Streck, que vocês conhecem muito bem, está dizendo aqui que Moraes, na revista Fórum, não começou a ter irregularidades, que é muito barulho por nada, diz aqui o Lênio Streck. Vou ler para vocês a reportagem da Fórum. A reportagem publicada pela Folha nesta terça-feira afirma que o ministro Alexandre de Moraes usou o TSE fora dos ritos para investigar bolsonaristas. À Fórum, o advogado e jurista Lênio Streck afirmou que Moraes não cometeu irregularidades e destacou que o Tribunal Superior Eleitoral tem poder de polícia, afirmando que há muito barulho por nada em matéria do jornal Paulista, né? Diz aqui Lênio Streck, nada houve de irregular. O presidente do TSE tem poder de polícia, tem poder de investigação. Tudo isso é muito barulho por nada. O ministro do Supremo acumula funções, Tribunal Superior Eleitoral e Supremo Tribunal Federal. Os jornalistas que estão lançando essa bomba estão fazendo muito barulho por nada, estão prestando um serviço à extrema-direita. E aí, aqui está a manchete que eu falei da revista Fórum. Olha, a Folha descobriu que o Alexandre de Moraes do TSE é o mesmo do Supremo Tribunal Federal. A Folha de São Paulo publicou no fim da tarde dessa terça matéria, patati patatá,
E aí ela fala, olha, na verdade é o mesmo ministro, embora sejam processos diferentes. Por que ele não poderia pedir ao TSE que ajudasse a instruir uma ação do do Supremo Tribunal Federal, não é verdade? No Diário do Centro do Mundo, eu já vou colocar aqui para vocês uma outra opinião de outros juristas, e eu estou colocando essas opiniões aqui para que você possa formar a sua própria opinião, porque é bom a gente estar preparado para a repercussão que isso vai ter, não vai ser pequena. Então, por favor, Jim, pode botar o compartilhamento para mim. Vou ler para vocês aqui a reportagem. Essa reportagem está no Diário do Centro do Mundo. Deixa eu colocar aqui mais bem colocado. Olha, não há ilegalidade. Juristas rebatem matéria golpista da Folha contra Moraes. E a matéria já começa citando aqui o Fernando Fernandes, que vai estar aqui daqui a pouco no N1 para colocar para a gente a posição dele, que acha que também não tem problema nenhum nesse procedimento do Alexandre de Moraes, que isso tudo aí é tempestade em um copo d'água. Mas vai aqui, vou antecipar a posição dele para vocês. O jurista Fernando Augusto Fernandes comentou a reportagem do jornal Folha de São Paulo, que diz que Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, teria se valido da estrutura do Tribunal Superior Eleitoral para obter as informações sobre envolvidos no inquérito das fake news. O ministro Alexandre de Moraes, como relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal, tem poderes para requisitar informação de todo e qualquer órgão, inclusive de eventual quebra de sigilo ou determinação de diligências. Não há nada de anormal ou nenhuma ilegalidade nas determinações relatadas pela matéria da Folha de São Paulo. O título é que induz que houve abuso. Usou o TSE fora do rito, expressão cunhada pela Folha de São Paulo. É verdade, o que quer dizer fora do rito? Não é, o jornal também não afirma que é fora da lei ou fora do regulamento dos próprios tribunais. Prossegue aqui a reportagem. Quando um ministro determina a quebra de sigilo bancário ou fiscal, diria-se então que usou o banco ou a Receita fora do rito? Aqui mais uma vez a posição do Cacai, né, que também opinou salientando a inexistência de irregularidade nas ações de Moraes e afirmando que beira a má-fé tentar equiparar a situação. Nós já vimos aqui a posição do Cacai, então eu vou pedir para o Jimmy tirar da tela esse recorte aí, para que a gente possa começar a falar das especulações políticas que se armaram a partir do momento em que ontem, no começo da tarde, o jornal Folha de São Paulo publicou essa reportagem na internet, né? E vou colocar aqui para vocês a informação do Thales Faria, da Folha de São Paulo. Por favor, Jimmy, pode colocar o compartilhamento? O Thales Faria é um jornalista bem informado e ele apurou ontem que a oposição já está preparando, como você vê na sua tela, um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. A gente já vai detalhar isso aqui para você, mas a síntese é essa. Damares Alves, senadora do Republicanos do Distrito Federal, informou a ele, Thales, a coluna dele, que lideranças bolsonaristas devem divulgar nesta quarta os termos de um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O texto ainda está sendo redigido, mas a ideia é embasar o processo na reportagem nesta terça-feira da Folha de São Paulo, que revelou que Moraes, quando presidente do TSE, usou recursos do Supremo ou vice-versa, né, para a produção de um relatório visando embasar suas decisões contra bolsonaristas no inquérito das fake news. Diálogos aos quais a Folha teve acesso mostram como o setor de combate à desinformação do TSE foi usado, na época, como um braço investigativo do gabinete do presidente do TSE, ou seja, um fluxo que seria irregular de informações entre os tribunais. Segundo Damares Alves, os bolsonaristas pretendem realizar uma entrevista coletiva de imprensa às 16 horas de hoje para divulgar os termos do documento que vai ser apresentado à mesa do Senado e que cabe aos senadores decidir sobre pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo. A princípio já está marcado o anúncio, só não ocorrerá se ele pedir um afastamento do cargo, imagina. Quer dizer, para que não se peça o impeachment de Alexandre de Moraes, ele teria que se afastar, ele teria que se auto-impedir, o que é um absurdo completo. No plenário, o senador Flávio Bolsonaro cobrou providências do Congresso contra o que chamou de atitude completamente irregular do ministro, segundo ele, capaz de ter alterado o resultado do pleito. Moraes não agiu com esse... E aí começa, né, gente, a choradeira toda de novo sobre essa história da... Pode tirar, Jimmy, o compartilhamento? Sobre essa história de que o processo eleitoral brasileiro foi maculado, enfim, que Moraes seria um terrível comunista, abrigado ali na justiça brasileira para desmoralizar as instituições democráticas da extrema-direita brasileira, é uma bobajada impressionante. Mas, enfim, está dado aí
estão dados os elementos para essa grande crise que se arma sobre o ministro. E já vou colocar para vocês aqui mais um compartilhamento com outras repercussões da direita brasileira, que parece estar eufórica com isso tudo que está acontecendo, né? Com vários pronunciamentos, já tem próceres da extrema-direita lá no Senado, inclusive usando a sua tribuna para falar desse processo de impeachment e tudo mais. Na tela, por favor, Jim, o compartilhamento. Vocês vão ver aí, na agência Senado, o senador Girão conclamando parlamentares a assinar um pedido coletivo de impeachment do Alexandre de Moraes. O que diz a reportagem da agência Senado? O senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, afirmou em pronunciamento nesta terça que um grupo de senadores e deputados está fazendo um pedido de impeachment coletivo do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O parlamentar destacou que o documento, com mais de 20 páginas, lista ilegalidades que teriam sido cometidas pelo ministro. Segundo o Girão, as assinaturas serão colhidas até o dia 7 de setembro. Portanto, eles têm pressa, né? Claro, para não perder essa onda de clamor aí suscitada à direita, para consolidar o seu movimento de impeachment aqui contra esse ministro tão importante. O ministro tem sistematicamente ferido pelo menos 4 artigos da Lei 1079 de 1950 que regulamentam o processo de impeachment. São eles o 2º, o 39º, o 41º e o 80º, ao violar o sistema acusatório do devido processo legal e do Estado Democrático de Direito. O ministro Moraes fere também frontalmente 2 outros artigos da Lei 13.869 de 2019 sobre crimes de abuso de autoridade, além do Código Penal, no artigo 319, isso que, enfim, cita aqui o Girão, quase que praticamente todo o Código Penal e mais os regulamentos lá dos tribunaisões para justificar a sua posição, que, aliás, já é conhecida há muito tempo, que não há novidade nenhuma no fato de que Girão tem feito campanhas sucessivas contra Alexandre de Moraes para tentar desmoralizar as acusações contra o seu grupo lá, já que ele é um dos bolsonaristas de primeira linha, não é verdade? Vamos continuar aqui dando sequência a reprodução dessas reações, e é preciso dizer que o assunto chegou ao X, ao antigo Twitter, e o X também hoje trazendo aí mais novidades na sua campanha permanente contra a democracia brasileira. Olha só, o X publicou ontem uma ordem de Moraes à plataforma sobre o bloqueio de contas criminosas. Então está aqui, olha, nesta terça-feira, e aqui nós estamos vendo o DCM, né, o Diário do Centro do Mundo. Nesta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio de 8 contas da plataforma X, antigo Twitter, incluindo a do senador Marcos Duval, do Podemos. Gente, Marcos Duval, vocês sabem quem é esse sujeito, né? Além do bloqueio, o magistrado ordenou que a rede social remova os sigilos telemáticos e forneça registros detalhados de acessos a postagens de usuários desde março de 2024 até agosto de 2024. O Supremo classificou a informação como sigilosa e urgente. Mandou lá para o brinquedo do Elon Musk, né? Apesar disso, a decisão foi divulgada pelo X, que justificou isso usando o argumento da transparência. Abre aspas. Acreditamos que o povo brasileiro merece saber o que está sendo solicitado a nós, informou a rede social em seu perfil corporativo. Vou mostrar para vocês aqui também a tweetada do Elon Musk, literalmente, pagando pau para a justiça brasileira mais uma vez. Olha, é inacreditável a maneira como essa extrema-direita se articula, né, em nível planetário para tentar desmoralizar as instituições que são a garantia de que a democracia brasileira não vai morrer, como pode morrer, inclusive a própria democracia americana. Vamos ver aqui a tweetada do Elon Musk sobre essas ordens de bloqueio. O Jimmy já pode colocar, já está na tela aí, né? Beleza. Então vamos lá. O que diz esse Twitter? Eu já traduzi. Ele diz o seguinte, o próprio Musk, tá? Musk de próprio punho. Esta plataforma está sendo solicitada a censurar conteúdo no Brasil, onde as exigências de censura exigem que violemos a lei brasileira. E isso não está certo. Diz aqui o Elon Musk que agora ataca de ministro togado, de ministro de corte superior aqui, de ministro de corte constitucional. E aí ele expõe os ofícios, como você está vendo aqui nessa parte de baixo desse Twitter, dizendo o seguinte, olha,
Esse ofício exige a censura de contas populares do Brasil, incluindo um pastor, um atual parlamentar e a esposa de um ex-parlamentar. Acreditamos que o povo brasileiro merece saber o que está sendo solicitado a nós. E aí continua aqui, enfim, a repercussão. O Eduardo Bolsonaro está no alto da repercussão aqui no tweet, na tweetada do Elon Musk, está dizendo assim, grande oportunidade para que o Congresso dos Estados Unidos possam trazer mais luz à verdade, né? Nós não somos censores, ao contrário, nós somos vítimas dessa ditadura bizarra, dos abusos de poder no Brasil, e segue por aí. Enfim, o assunto chegou então, não necessariamente o assunto que está sendo discutido hoje no Brasil, mas enfim, a repercussão colateral, e está se armando aí uma campanha, uma tempestade brava contra o Alexandre de Moraes. Vou prosseguir aqui com a repercussão disso. Nós temos outras posições, mas eu preciso falar de outros assuntos aqui, porque ontem em Brasília o dia foi muito quente, né? Com as ameaças e as chantagens do Centrão, enfim, as iniciativas lá que o governo tomou, pautadas pela decisão do ministro Flávio Dino de impedir as emendas PIX, de pedir medidas mais transparentes, e tem um clima de guerra lá instaurado, né, com ameaças de parte a parte, todo tipo de chantagem sendo feito, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. O Lira quer porque quer de volta essas emendas, ele sabe muito bem o valor que elas têm e sabe o tipo de benefício que isso pode trazer aos parlamentares brasileiros, principalmente em ano eleitoral, porque muitos deputados, até alguns senadores, são candidatos a prefeituras no interior do país, e quando não são candidatos, eles são cabos eleitorais qualificados, né, dos seus apaniguados políticos. E essas emendas são muito importantes para alimentar essa teia de relações políticas impróprias, baseada sempre no fisiologismo e na formação de bolsos de clientela, né? Então, por favor, Jimmy, põe na tela para a gente aí. Está aí a matéria, mais uma vez, do Poder 360. Lira critica limitar emendas PIX. Prerrogativa do Congresso, diz ele. O presidente da Câmara critica a decisão do Supremo e diz que, sem aval do Congresso, mudanças no orçamento não têm validade constitucional. Agora inverteu-se aqui o papel, porque é o Supremo supostamente legislando, como veem os parlamentares fisiológicos, e, ao mesmo tempo, você tem o Lira na condição de julgador da legalidade de atos do Supremo Federal. Não te parece uma completa inversão, um completo paradoxo? Vou ler para vocês a reportagem do Poder 360. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criticou nesta terça decisão do ministro Flávio Dino de limitar as emendas PIX, as emendas de comissão. O diálogo é imperativo, diz ele, é o caminho para chegarmos a um entendimento, mas é sempre bom lembrar que o orçamento não pertence, não é único do Poder Executivo. Sem aval do Parlamento, não tem lugar constitucional, afirmou durante um jantar no 32º Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, realizado em Brasília, no qual ele foi homenageado. Lira se sentou na mesma mesa que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que o deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, cotado para comandar a Câmara em 2025, e um dos organizadores do evento, e 2 ministros do governo Lula, Nízia Trindade da Saúde e Alexandre Silveira das Minas e Energia. Os 513 deputados federais e os 81 senadores vivem, ministra Nízia, problemas decorrentes das prestações de serviços de saúde. Sabem que as Santas Casas e os hospitais filantrópicos sobrevivem com apoio indispensável das emendas parlamentares a eles destinadas. Não pode mudar isso, com todo respeito, em um ato monocrático, quaisquer que sejam os argumentos e razões, por mais que elas pareçam, e repitam, pareçam razoáveis, declarou enquanto olhava para a ministra da Saúde. Os deputados têm criticado publicamente a decisão de Dino de limitar o uso de emendas PIX. Segundo eles, a transferência dos recursos acelerada ajuda os municípios a pagar as contas em dia. Novamente, abre aspas aqui para a declaração do Lira. Não poderia deixar de fazer uma referência à atual discussão sobre a autonomia do Legislativo em relação à destinação das emendas parlamentares. Com todo respeito, repito, com todo respeito à autonomia dos demais poderes, defendo, como sempre defendi e continuarei a defender, que é o Congresso Nacional, aquele que é mais sábio, que mais conhece a realidade dos municípios brasileiros, disse o presidente da Câmara dos Deputados. Então, está aí, a gente sabe que uma boa parte dessa argumentação
não passa de galhofa. As emendas parlamentares estão custando ao país 52 bilhões de reais por ano. Tem um poder de moldar, de toldar as relações entre candidatos e eleitores. Por quê? Por causa da natureza fisiológica. E, além de tudo isso, há o problema ressaltado pelo ministro Flávio Dino, todo mundo conhece, inclusive eles lá na Câmara e no Senado conhecem muito bem, que é a falta de transparência, porque é impossível fiscalizar emendas que ninguém sabe quem indicou, ninguém sabe qual a destinação e não há como fiscalizar a execução dessas emendas no orçamento, né? Portanto, o que trata aqui é de um movimento para manter nas mãos dos parlamentares brasileiros um poder que extrapole muito o poder do parlamento em qualquer sistema presidencialista. Ainda que o Brasil fosse um país parlamentarista, a fração do orçamento destinada aos parlamentares, sem qualquer tipo de análise, de critério técnico, ou, enfim, sem nenhum critério que oriente esses investimentos, isso está tomando um dinheiro que o Brasil precisaria para orientar os investimentos em coisas que realmente são prioritárias, e não ao bel prazer de cada um dos deputados e senadores do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre economia, gente, porque está rolando também lá em Brasília, enquanto se discute sucessão da Câmara, enquanto se discute de emenda PIX, enquanto se discute essa barafunda toda, está rolando lá um movimento já visando a sucessão no Banco Central, né? Não é segredo para ninguém que o Lula indicou o Galípolo, lá, diretor do Banco Central, preparando já para tê-lo na presidência do banco como um aliado, supostamente um aliado, num ambiente em que o Banco Central tem uma autonomia que hoje conspurca e às vezes até contradiz o sentido político do governo brasileiro, como a gente tem visto aí com a manutenção dessa Selic pornográfica de mais de 10% ao ano, sem qualquer justificativa, e as ameaças de sempre, né? As ameaças de sempre, de que vamos ter que aumentar juros, essa coisa toda. Daqui a pouco nós vamos ver até uma declaração do Campos Neto ontem, dizendo que juro alto é ruim para banco. Ai, é até risível, né? Juro alto é ruim para banco. Se fosse ruim para banco, a gente veria um balanço negativo de vez em quando. Mas quanto maiores os juros, mais os bancos ganham dinheiro, como o Eduardo tem nos explicado aqui. Põe na tela para a gente, por favor, Jimmy, o recorte aí. Mesmo sem indicação de Lula, o BC já vive uma transição informal de Campos Neto para Galípolo. Quer dizer, o mercado já dá como certo que o Galípolo será o próximo presidente do Banco Central. E acho que aí o mercado está fazendo uma aposta que faz todo sentido, né? Vamos ler a reportagem aqui do jornal O Globo. Mesmo antes de uma definição oficial sobre a sucessão no Banco Central, a autoridade monetária passa por uma espécie de transição informal de protagonismo entre o atual presidente Roberto Campos Neto e o mais cotado para assumir o cargo, o diretor de política monetária Gabriel Galípolo. Desde a última decisão de juros, no final de julho, todas as principais mensagens sobre os próximos passos da taxa Selic foram dadas por Galípolo, que foi o número 2 de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, antes de ser nomeado para o Banco Central. A reunião do mês passado manteve a taxa básica em 10,5% ao ano. E ontem, a audiência na Câmara dos Deputados, no único momento em que Campos Neto falou sobre o futuro dos juros, ele fez menção às falas do diretor de política monetária. Aspas. Em relação à possibilidade de subir os juros, ontem, inclusive, houve 2 falas de diretores que foram apontadas por este governo dizendo que vamos fazer o que tiver que ser feito para a inflação atingir a meta. E se tiver que subir juros, vai ser feito, disse Campos Neto. Alguma dúvida? Alguma dúvida, né, da autoria desse pensamento? O Campos Neto é um empedernido diretor desses juros altos. Na segunda-feira, Galípolo destacou que a alta dos juros está na mesa. Aliás, eu mesmo aqui estranhei essa declaração tão alinhada com o pensamento médio da Faria Lima e do pior da direita brasileira, que insiste em uma autonomia deletéria, conspurcando o ambiente político deste governo aqui para impedir que o Brasil cresça e que esse crescimento seja perceptível a ponto de gerar efeitos eleitorais lá em 2026. Mas segue aqui o texto do jornal o Globo. Na segunda-feira, Galípolo destacou que a alta dos juros está na mesa, ainda que o BC não tenha dado nenhum tipo de sinalização sobre qual será a sua decisão em relação à Selic no próximo Comitê de Política Monetária em setembro. É verdade, na ata do Copom não consta informação de tendência de alta, consta a informação de que essa taxa poderá ser mantida, mas não há informação sobre alta. Prossegue aqui a reportagem do Globo.
A ata do Copom deixa bem claro, espero ter deixado isso claro, mas vou repetir, que não fornecemos nenhum tipo de guidance para a próxima reunião. A alta está na mesa e a gente tem que ver como isso vai se desdobrar. Disse Galípolo, aí já não é mais o presidente do Banco Central, é o Galípolo, né? Em um evento do mercado financeiro, citando a turbulência recente nos mercados globais. Turbulência essa que, aliás, passou, né, gente? Passou. Foi também de Galípolo o primeiro comentário sobre a política monetária após o fim do período de silêncio do Copom na semana passada, mesmo com a participação de Campos Neto em outro evento público mais cedo no mesmo dia. Na ocasião, Galípolo reforçou que a afirmação feita pelo colegiado na ata de que a projeção para a inflação está acima da meta de 3%. Atualmente, a projeção do BC para o primeiro trimestre é de 3,2%. Olha, mas 3, centro da meta, e 3,2% é muito próximo. E ainda assim está longe do teto da meta, não é verdade? Mas vamos seguir aqui. Além disso, afirmou que o cenário é desconfortável para a autoridade monetária. O mandato de Campos Neto termina em 31 de dezembro, o sucessor terá de ser indicado pelo presidente da República e aprovado pelo Senado. Ainda que Lula não tenha batido o martelo sobre o escolhido, o nome de Galípolo é dado como certo, seja em Brasília, seja na Faria Lima. E aqui um intertítulo na matéria do Globo dizendo que a decisão sairá nas próximas semanas, segundo o ministro Haddad. O ministro Fernando Haddad afirmou ontem que a decisão sobre o próximo presidente do Banco Central entrou no radar do presidente Lula e que a divulgação do nome deve ocorrer nas próximas semanas. A data vai depender de uma conversa que Lula vai ter sobre o assunto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O governo quer aprovar o nome em algum esforço concentrado do Congresso antes das eleições municipais de outubro. O próprio Campos Neto já defendeu algumas vezes que seria positivo que a indicação do seu substituto ocorresse alguns meses antes do fim do seu mandato, para que a passagem de bastão seja feita de uma forma organizada. E é o que parece estar acontecendo desde o Copom de julho, porque o Galípolo foi o porta-voz das últimas duas decisões. A equipe econômica vem argumentando com o presidente Lula que é importante indicar o quanto antes o sucessor de Campos Neto para tirar da frente uma incerteza, em um momento em que o mundo está ficando cada vez mais imprevisível. Olha, agora, vou mostrar para vocês aqui uma declaração que me parece um completo paradoxo. Julgue aí você o que quiser. Vamos ver aqui mais uma vez o Campos Neto falando sobre juros. Gente, é algo que assim, logo de manhã já chega a dar enjoo de estômago na gente, logo cedinho. Põe na tela, Jimmy, por favor. A declaração dele aí, olha, tá aí, ó. Não é verdade que juro alto é bom para banco, diz Campos Neto. Para quem será que é bom o juro alto então, hein? Será que é só para o presidente do BC? Vou ler para vocês aqui a reportagem do Valor Econômico. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a taxa Selic alta, ao contrário do que se acredita, não é boa para os bancos, porque provoca uma retração no crédito, que atualmente é o principal negócio do sistema financeiro. A Selic alta não é boa para o sistema bancário. No passado, talvez isso fosse verdade em algum momento. E aí a gente observa, vou fazer esse comentário depois, mas você observa bem como os bancos usam sempre em seu benefício coisas que são absolutamente deletérias para o crescimento do país e principalmente para essa tentativa de se fazer com que se reduzam as diferenças, né, entre a parcela mais rica e a mais pobre da população, a destinação daquilo que é feito para os setores mais abastados e para os menos favorecidos. Mas vamos tocar aqui. No passado, talvez isso fosse verdade. Em algum momento, diz o Campos Neto. Mas hoje em dia, como a carteira de crédito vale muito mais do que a carteira própria dos bancos, quando os juros sobem muito, a inadimplência sobe. Então, você perde muito mais no crédito do que ganha em carteira própria, disse o Campos Neto. Segundo o presidente do Banco Central, juros altos hoje são ruins para os bancos. Muito ruins. Podem ver aí que os balanços estão todos negativos, não é verdade? Vocês já viram o banco dar prejuízo no Brasil? Aspas. O banco vive hoje de uma carteira de crédito que precisa ter securitização, precisa ter giro. E quando os juros são altos, isso não acontece. Comentou em audiência pública nas comissões de desenvolvimento econômico e de finanças e tributação na Câmara dos Deputados. Apesar disso, Campos Neto destacou que os bancos do Brasil estão saudáveis, com índices de liquidez e de capitalização até maiores do que a média se comparados a outros países. Ele reconheceu que a taxa de juros do Brasil é alta, mas atribuiu isso ao alto valor da dívida pública brasileira, destacando que momentos de credibilidade fiscal foram períodos que, historicamente,
no país fizeram os juros caírem mais. Então está aqui a palavra do Campos Neto sobre a questão dos juros no Brasil. Ele que outro dia falou que pleno emprego no Brasil e o aumento da renda das famílias poderiam sim gerar um aumento de juros, porque isso geraria uma inflação de demanda. Estão faltando aqui 2 minutinhos. Vou tirar da tela esse compartilhamento, já vou colocar outro aqui para vocês, porque a gente precisa falar um pouquinho sobre a posição do governo brasileiro em relação à questão da Venezuela. Então, vou compartilhar aqui rapidamente, porque a nossa live de hoje já está acabando. Houve uma sugestão do ministro Celso Amorim, Jimmy, se quiser colocar na tela eu agradeço, uma sugestão do ministro Celso Amorim sobre a possibilidade de novas eleições na Venezuela. E essa sugestão do Amorim, mesmo que ele tenha ressaltado que essa posição não correspondia à posição do governo brasileiro, acabou criando frisson lá em Brasília também. Eu vou ler rapidinho para vocês aqui, dizendo o seguinte: uma nova eleição na Venezuela, que seria uma espécie de segundo turno do pleito de 28 de julho, poderia ajudar na solução da crise pela qual passa o país vizinho. Sugestão levada ao presidente Inácio Lula da Silva, em caráter informal, pelo assessor de Relações Internacionais, Celso Amorim. Ao Valor Econômico, Amorim disse que a ideia embrionária não foi discutida ainda com Colômbia nem com México, países que, junto com o Brasil, discutem a abertura de diálogo entre o candidato e a oposição. Amorim afirmou também que levou a sugestão a Lula após ouvir outros atores internacionais, defendeu que a União Europeia suspenda as sanções em vigor e envie observadores para essa nova eleição. Lula avalia que Maduro deveria chamar um novo pleito, diz aqui a matéria do jornal O Globo. O presidente Lula chegou a verbalizar na reunião ministerial na última quinta-feira que Maduro deveria ter tido ele próprio a iniciativa de chamar uma nova eleição no país, segundo pessoas presentes no encontro. Embora afirmem que o assunto não é discutido formalmente dentro do governo, auxiliares de Lula admitem que um novo pleito poderia ser, então, a solução. Está acabando a nossa live. O centro desse raciocínio é bem interessante, porque ele fala, olha, já que todo mundo na Venezuela afirma que ganhou essa eleição, que se faça outra, porque quem ganhou não teme o resultado. Será que isso cola na atual realidade lá da Venezuela? Será que há espaço para esse tipo de iniciativa? Vamos ver. O fato é que até agora as atas não apareceram e que esses questionamentos têm um bocado de legitimidade, né? Vamos aguardar o desdobramento disso aqui, vamos ver até que ponto a interlocução desses 3 países, Colômbia, México e Brasil, pode levar, né, ao encaminhamento de uma solução para aquela crise que passou da hora de acabar. Gente, é isso aí. Terminamos. Repito aqui para vocês, assistam o documentário Vai para Cuba, Eduardo, filiem-se ao ICL, ajudem outras pessoas a fazerem uso desse acervo magnífico de curso do ICL e aproveite para estimular essa nova fase de produção de documentários de grande porte, documentários que não fazem feio diante de qualquer outro tipo de produção feita por streamadores da internet, e aproveite bastante, tá bom? Bom dia para vocês, a gente se encontra aqui amanhã às 7 da manhã. Bye, bye. Entre a utopia e o inferno, essa é a situação de um país que desperta tantas paixões, amado por tantos, odiado por outros. Estamos falando de Cuba. O ICL, Instituto Conhecimento Liberta, tem o prazer de lançar o seu primeiro documentário internacional, uma superprodução. Vai para Cuba, Eduardo! Dos mesmos montadores de Lei da Selva e Tropa de Elite 2, do mesmo roteirista brasileiro que concorreu ao Oscar, um filme que vai ficar marcado para sempre na sua cabeça.